aqui, YouTube. Então, vamos lá, gente. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, viu? Hoje começamos o nosso curso aplicando os métodos naturais. Então, serão 3 dias, 3 aulas, 3 lives, onde vocês vão aprender tudo sobre os métodos naturais, sobre o funcionamento do corpo de vocês, sobre a fertilidade feminina. Hoje nós vamos, assim, de uma maneira bem introdutória, falar sobre os motivos que vão te levar a fazer o método natural, a levar, de fato, isso a sério, porque você vai conhecer a raiz do problema. Nós vamos falar sobre a contracepção, sobre esse olhar, né, bíblico, a contracepção e o rei Herodes dos tempos atuais, para você compreender e entender que na sua vida a contracepção ela não é uma opção, né? E vocês vão entender por que isso, né? Por que não usar pílula? Por que não pôr o DIU? Por que viver um método natural? Isso precisa estar dentro de nós. Nós precisamos ter essa consciência. Não é somente porque a igreja ensina e pronto. Não, tem um sentido, né? Tem uma base, existe algo por trás disso que vai nos motivar a cada dia a enfrentar esse mundo e a ganhar força para seguir no nosso caminho, que é um caminho maravilhoso e que nos conduz à vontade de Deus, que é perfeita e santa. Louvado seja Deus, meninas! Que bom ter cada uma de vocês aqui, viu? É uma alegria vê-las aqui, vocês que já são minhas alunas, né? Estou vendo aqui a Elisângela, já é minha aluna, a Lília, tantas outras que estão entrando, e você que está aqui pela primeira vez. Muitas pessoas me conhecendo agora, muitas pessoas conhecendo o meu perfil agora, e certamente muitas pessoas que vão ouvir pela primeira vez o que eu vou falar aqui. Se você já é minha aluna, se você já assistiu alguma live sobre isso, nunca é demais ouvir novamente. Deus sempre tem algo novo para falar ao nosso coração, não é mesmo? Então agora, enquanto o pessoal vai chegando aí devagarzinho, eu quero convidar você que está aqui a enviar essa setinha aqui embaixo, né? Esse aviãozinho, esse triângulozinho que fica assim. Você pode enviar a minha live para alguém, né? Mas não é para enviar para qualquer pessoa, viu, gente? É para enviar para uma pessoa que tem interesse por esse assunto. De repente, alguém do seu grupo de oração, de repente, alguém da sua comunidade, né? Alguém lá da paróquia, alguma família, alguma mulher, alguém que precisa ouvir sobre isso, alguém que precisa viver o método natural, tem vontade, mas não tem conhecimento. Então, vai lá. Envia o aviãozinho para quem você queria que ouvisse isso. De repente, para uma pessoa que você nem conhece muito, mas que Deus tocou o seu coração nesse momento, né? Para que você enviasse a live. Com certeza, muitas conversões acontecem, depois eu recebo os testemunhos. Muitas pessoas que não tinham conhecimento dessa verdade e passam a ter nesses dias aqui da live. Então, vai lá, envia o aviãozinho. Que a gente já vai começar com o nosso tema. Tá certo? Deixa eu pegar aqui minha Bíblia. Você também já pode pegar a sua, viu? Lá em Mateus, capítulo 2, versículo 13. Mateus 2, versículo 13. Isso, gente, se você está gestante, já vai aprendendo. Você não vai colocar em prática durante a gestação, não é mesmo? Até hoje eu respondi uma caixinha sobre isso, tá? Mas a gestação é um ótimo período para aprender, porque a gente tem mais tempo, né? Depois que o bebê nasce, a gente tem menos tempo de folga para estudar, e aí vai ser a hora de colocar em prática. Gente, para quem está aqui pela primeira vez, eu quero falar para vocês, não percam esses 3 dias de live, façam o que eu pedi, né? Eu sempre deixo ou uma oração, ou uma leitura, ou algum exercício prático para vocês fazerem até o dia seguinte,
para que vocês não percam o fio da meada, né? Eu sei que tem muita mulher grávida aqui que não quer voltar mais, ó, já 2 colocaram, eu recebo na caixinha também, muitas mulheres grávidas que pararam de tomar o contraceptivo, engravidaram e agora ficam com medo, né? Nayara, eu parei e engravidei, e agora quando o neném nascer, eu não quero mais voltar para a pílula, né? O que que eu faço? Você vai fazer o método natural, né? Veja, eu tenho um bebê de 10 meses também, né? Então, usei o método após o nascimento dele. Quantas alunas minhas aqui amamentam e usam o método na amamentação, né? Então, é possível. Fique aqui comigo nesses 3 dias, você vai ganhar conhecimento, entendimento sobre como fazer, como proceder, e depois que seu neném nascer, você já vai estar na mentoria e você já vai conseguir colocar o método em prática, viu? Ah lá, a Elisângela falou que já está estudando, ela já é aluna, e agora nós vamos iniciar uma outra turma, né? Na quarta-feira eu vou iniciar uma outra turma de mentoria, mas eu só vou falar sobre a mentoria lá na quarta-feira, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre o rei Herodes dos tempos atuais. Não sei se você já ouviu, né, esse tema, certamente você não ouviu, se você ouviu foi só de mim, porque foi uma inspiração de Deus num período de preparação para o Natal, a gente usar essa palavra, né, atualizando ela nos tempos atuais, que é o que a gente vive. Então, vamos lá, né? Já falei qual é a passagem, Mateus capítulo 2, versículo 13. A fuga para o Egito. Gente, eu vou ler bem rapidinho, tá? Vocês podem tomar nota aí para fazer a leitura depois. Depois que os magos se retiraram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José. Ele disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite com o menino e a mãe e retirou-se para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes. Assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o tinham enganado, ficou furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, de acordo com o tempo indicado pelos magos. Assim se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, pois não existem mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nai, o que essa palavra tem a ver com método Billings? O que essa palavra tem a ver com contraceptivo, com método natural, com anticoncepcional? Bom, ela tem tudo a ver. Nessa passagem do texto bíblico, José recebe um aviso do Senhor, né, como ele sempre recebe, em sonho, para que ele fuja com o menino e a mãe, porque Herodes vai procurar o neném para matar, o Filho de Deus, né? Então, nosso Senhor nem nasceu, Jesus nem veio ainda e já queriam matá-lo. Sempre que eu leio esse iniciozinho, eu penso assim, quando as pessoas veem que você está grávida, geralmente elas falam assim: nossa, mas os tempos hoje são tão difíceis. Você vai ter filho, tanto filho, para quê, né? Aí eu lembro dessa passagem, né? Tempos difíceis, certamente, se você é mãe como eu, ninguém tentou matar seu filho, né? Assim como tentaram matar o menino Deus. Né? Atualmente, os próprios pais tentam abortar os filhos, mas ninguém vem de fora tentar matar os nossos bebês, né? Não com essa frequência. Mas aqui o tempo era muito difícil e os reis detinham o poder. Então, Herodes queria matar o menino. Como ele não conseguiu matar o menino, ele
ficou furioso e mandou matar todas as crianças que tinham de 2 anos para baixo. Agora você imagina essa situação, onde um rei manda matar todas as crianças daquele local, de 2 anos para baixo. Olha o tamanho dessa crueldade, não é mesmo? Olha que coisa abominável para Deus. Olha que atrocidade, né? Como isso feriu o coração de Deus, né? Certamente você ouve isso e pensa, meu Deus, eu nem consigo acreditar que isso existiu. Então, aqui, os nossos olhos, né, ressaltam para algo. Primeiro, Herodes, né, como esse mal mesmo, né, esse usado pelo maligno, pelo demônio, que quer matar o menino e não conseguindo, né, derrama sua fúria em todos os outros bebês. E aí a gente vê como já a família, ela sempre foi perseguida, como a vida das crianças, ela sempre foi ameaçada, né? Como o demônio, ele tem raiva dessa sociedade que cresce, dessas crianças que nascem, desses seres que são indefesos, né? Um bebê de 2 anos para baixo, ele não tem nenhuma defesa, nenhuma capacidade de desconfiar de algo, nenhuma maldade ainda, né? Um bebê até 2 anos, ele não comete nada de mal para o outro conscientemente, né? A criança está ali, o ser humano, na sua mais alta pureza, né? No seu nível assim de pureza maior. E o demônio, quando consegue, né, atingir, ferir a Deus, ferir essas crianças, fere muito mais o coração de Deus, porque são seres indefesos, pequenos, que precisam dos nossos cuidados. Amém, igreja? Vamos lá, a live não vai ficar salva aqui no Instagram, ela vai ficar lá, salva lá no meu canal do YouTube. Anota aí, família, último campo de batalha. Se alguém estiver podendo anotar, minhas alunas aí, podem anotar, por favor, e mandar aqui no chat. Família, último campo de batalha. É o meu canal do YouTube. Se você puder, gente, se inscreve lá. Tem pouco tempo que a gente começou a fazer um trabalho pelo YouTube e vai ser muito bom ter mais gente lá para receber os conteúdos que eu e meu esposo lançamos lá. Não sou só eu, então lá vocês vão ter a oportunidade também de conhecer o perfil do meu esposo, Renato, tá? Dá uma olhadinha lá que tem o perfil dele, Renato.direção espiritual aqui no Instagram. Você pode seguir ele, acompanhar as nossas lives e acompanhar essas lives desses 3 dias que vão ficar salvos, tá bom? Então vamos lá, gente. Quem é o rei Herodes dos tempos atuais? Como o demônio tem conseguido matar muito mais crianças na sociedade atual de uma maneira mais escondida. Obrigada, Ana. Obrigada, Ana Cláudia. Esse é o canal do YouTube. Obrigada, meninas que estão colocando aí. Show. Diga. Como que o demônio tem conseguido, né, tirar a vida de tantas crianças, ferir tanto o coração de Deus, de maneira que nem eu nem você conseguimos ver isso tão escancaradamente como foi no tempo do rei Herodes. E eu digo uma coisa para vocês, quando foi aqui no tempo de Herodes, a crueldade foi explanada, né? Certamente todos daquela região souberam e ficaram consternados. Hoje, essas atitudes, esses atos, eles são cometidos ainda de maneira muito parecida, né? Só que de maneira que nem eu, nem você, nem percebemos. Você não vai ligar se você ainda vê jornal, né? Se você ainda assiste essas mídias aí, você não vai ver falar que mandou-se matar bebês, né? Exceto esse último caso aí do aborto que teve, que foi realmente um assassinato de uma criança já nascida, né, já com capacidade de viver, foi realmente uma atrocidade muito parecida com essa, mas nós temos algo implantado em nossa sociedade que age de uma maneira muito parecida, só que singela e dedicada, e eu digo para vocês, muito pior, né, do que Herodes fez, porque
muitos de nós nem sabemos que estamos correndo o risco de matar nossos filhos. Mas não se preocupa, que eu vou explicar para vocês como isso acontece, tá bom? Quantas crianças podem ser abortadas em nosso ventre? Quantas crianças nós estamos impedindo de nascer depois que os contraceptivos foram implantados em nossa sociedade? Nayara, o que é contraceptivo? Gente, contraceptivo são os métodos contraceptivos, pílula, DIU, os injetáveis, os adesivos, todos esses contraceptivos, eles têm um potencial abortivo no final das contas. O que isso significa? Que um casal que toma contraceptivo, que faz uso de contraceptivo em sua vida, terá chances de cometer um aborto oculto em qualquer momento desse uso desse remédio, tá? Eu vou explicar para vocês como isso funciona. Devagarzinho, vocês vão entender, tá bom? Antes de eu começar a explicar, eu quero falar para vocês que nossa sociedade começou a implantar os contraceptivos da década de 60 para cá. Então, veja, isso foi em 1960 que começou. Ou seja, a nossa sociedade viveu 1960 anos antes sem contraceptivo. Então, era natural que um homem e uma mulher se unissem em união conjugal, matrimonial, e tivessem os seus filhos, e esses filhos chegassem, e a família crescesse, e vida que segue. Isso era natural. Era para ser natural até hoje, né? Deus criou o homem e a mulher para isso, para que tenham filhos, para que se casem, e para que, né, sua esposa é uma videira bem fecunda, né? Para que os filhos cresçam ali naquela família e aquela família dê frutos. Então, esse foi o fundamento do matrimônio criado por Deus desde sempre. Amém? De Jesus para cá, nós vivemos todo esse tempo, né? 1960 anos. Se contar da contagem aí de Jesus para cá, não vou nem falar de antes. Então, da década de 60 somente, ou seja, nós não temos nem 100 anos, né, com a contracepção, foi implantados contraceptivos artificiais na sociedade. O que é isso, né? Foi disseminado que é bom que as mulheres usem anticoncepcionais que evitem as gestações, porque assim você vai ficar mais livre. Né? A mulher vai ficar mais livre, a mulher vai ter os seus direitos, ela vai poder fazer isso, aquilo, lá. Eu não quero entrar nesse detalhe. Eu quero que você entenda comigo que o pensamento que eu e você temos hoje, ele foi implantado em nós. Ele não é natural. Não é natural um casal não querer ter filhos. É natural um casal não poder. Alguns casais não podem ter, isso é natural. Mas não é natural um casal não querer ter filhos. Isso foi implantado. Não é natural uma família ter pavor de receber mais um filho. Ou querer parar no primeiro eternamente. Isso não é natural. E você precisa entender que esse pensamento foi implantado em nós. Nós que temos 30, 40 anos, já nascemos numa sociedade onde tem o controle de natalidade implantado e o pensamento contraceptivo. Então, para nós é natural um casal casar, né? Isso está intrínseco, tá, gente? A gente tem que lutar contra isso, né? Então, o que é que eu e você temos em mente? Que é natural um casal casar e se planejar ali para ter um filho, 2 filhos, quando der, quando puder, depois das viagens, depois da casa própria, e isso é o que está enraizado em nós. Mas nós que estamos aqui, nós estamos buscando uma opção além disso, né? A gente não está presa nessa caixa aí. A gente está seguindo os caminhos do Senhor. Nós estamos seguindo o que diz a igreja. Nós estamos tentando sair dessa bolha da sociedade,
né, dessa bolha maior aí que prendem, né? O pessoal fica falando que, vocês católicos estão numa bolha. Não, quem está numa bolha são vocês, que vivem o que foi implantado, né? O que desejam que vocês vivem, que é a contracepção. Deu para entender? Então, entenda isso. Não é natural uma mulher usar anticoncepcional. Nai, o que o anticoncepcional faz com o corpo da mulher? Agora, atenção aqui, gente. Se liga aqui, dá uma antenada, que essa parte é importante. Veja, sua fertilidade não é uma doença. Anota isso. Sua fertilidade não é uma doença. Portanto, você não precisa de medicação, ok? Anticoncepcional é uma medicação, é hormônio. Você não foi criada para tomar medicação a vida inteira. O que o anticoncepcional faz com o seu corpo? Ele te esteriliza. Ele acaba com a sua fecundidade, com a sua fertilidade. Uma mulher que toma pílula, ela fica em um estado parecido com o estado de menopausa, porque o seu corpo não vai ovular recorrentemente, ele vai ser impedido de ovular. Essa mulher não vai menstruar, ela vai apenas sangrar quando diminuem as doses do hormônio. Então, se você fica anos tomando anticoncepcional, isso vai trazer consequências para você, para a sua saúde. Por quê? Porque a sua fertilidade não precisa de medicação. Se você está saudável, você não pode tomar doses altíssimas hormonais. O que vai causar, Nayara, diretamente? Bom, eu vou começar pela causa, assim, parece ser mais leve, mas é que a maioria da mulherada que toma anticoncepcional há mais tempo percebe. Diminuição da libido. Então, se você toma anticoncepcional há 10 anos, há 5 anos, eu tenho certeza que você é um robô, entendeu? Você não sente variação hormonal. Nayara, mas sentir variação hormonal não é ruim? Não tem a TPM? Não. Tem, mas isso foi feito para ser vivido. Você foi criada assim, para viver as suas alterações hormonais. Senão a gente fica igual homem, né? Só progesterona ali o mês inteiro. Nós, mulheres, fomos feitas para vir o estrogênio no período da fertilidade, onde a gente tem a libido aumentada, né? A gente se sente leve, se sente bonita, e depois, na TPM, a gente tem outros hormônios que nos deixam, né, um pouco mais agitadas, nervosas, um pouquinho estressadas. E isso é belo. As mulheres que tomam pílula por muito tempo não têm essa variação hormonal, então elas nunca vão produzir estrogênio natural. A libido delas vai ficar lá embaixo. A vagina vai ficar seca, então na hora do ato sexual é ruim, porque está tudo seco, sem muco cervical, sem produção de muco, a libido não aumenta, fica lá embaixo. Isso traz um mal absurdo para a vida sexual do casal, né? Aquela coisa que já tem uma tendência de cair naquela mesmice e tudo mais, piora ainda. Tá, mas isso nem afetou a sua parte física, né? Os contraceptivos anticoncepcionais, eles causam câncer de mama, trombose, cistos no ovário, né? Então, tem uma galera aí com... eu tô com ovário policístico, eu tô com SOP, nananã. De repente, você tá com esse tanto de cisto ou de ovários policísticos por conta do uso do anticoncepcional mesmo, porque ele causa aumento nos cistos, tá? Ele causa cistos nos ovários, ok? Que mais? Câncer de mama, enxaqueca, riscos de AVC, trombose, dor de cabeça, enfim, tem mulheres que têm reações mais acentuadas e outras não, tá? Eu já ouvi casos, assim, de situações de trombose, é o que eu mais recebo aqui no Instagram, né, de situações em que várias mulheres jovens chegam com um princípio lá de trombose, com muita dor, nananã, e a primeira pergunta que o médico da emergência faz é: você toma anticoncepcional?
pasmem, né? Os médicos já sabem que aumenta o risco. Se você tem, eu tenho algumas alunas que têm parentesco, mãe, né, com trombose, eu tenho uma que tem a mãe e a irmã muito nova. Então, ela contando isso para o médico proibiu ela de tomar qualquer hormônio, porque aumenta muito. Se você tem mais de 35 anos, você não pode tomar anticoncepcional de jeito nenhum, né? Tá lá na bula. Então, assim, gente, os males para a nossa saúde são, assim, enormes. Dá para perceber? Só que, Nayara, porque varize, olha, Lilian tem varize. Terrível, né? Não pode tomar de jeito nenhum. Por que os médicos não falam? Né? Eu já fiz uma live aqui com o doutor Gabriel e ele explicou muito bem isso. Né? Esse conhecimento não é passado no curso de medicina, mas se você pegar lá a bula, se outro médico pegar a bula, você vai conseguir visualizar os efeitos colaterais. Só que é muito mais fácil você prescrever algo, né, para as mulheres. E o que, gente, o que 99% das mulheres da sociedade querem? Evitar filho. Como que o médico vai falar para ela que não vai prescrever um contraceptivo? Ela não quer engravidar de jeito nenhum. Tenho certeza que quase todas as mulheres que você conhece vivem essa realidade. Então, assim, já está implantado na sociedade de hoje. Você precisa compreender isso. Então, dica para quem está começando agora no MOB, você vai entrar na minha mentoria, né? Você vai fazer tudo direitinho, vai aprender. Não chegue na consulta do médico falando para ele, ai, doutor, eu vou fazer o MOB, estou tão feliz. Você pode até falar, mas não espere a aprovação dele, tá? Não espere, porque a maioria vai dizer que não funciona, a maioria não conhece método natural, ele não estudou sobre isso, ele não faz ideia. E se o objetivo dele, seu, é evitar a gestação, realmente ele vai falar que essa não é a opção. Tá? Por quê? Porque esses médicos foram formados também dentro dessa mentalidade contraceptiva. Inclusive, eu tenho um livro aqui que chama Abortos Ocultos, onde no prefácio tem um médico que explica como ele se deu esse processo de conversão dele, de compreender o que o anticoncepcional fazia com o corpo da mulher e por que ele prescrevia tanto, né? Então, vamos lá. Eu deixei por último o pior efeito colateral do anticoncepcional, que é o que eu vou falar agora, né? Eu falei das questões da sua saúde, falei da questão da libido, né? Que prejudica o casamento. E agora eu vou falar para vocês sobre os abortos ocultos, ok? Anticoncepcional, pílula. Quando eu falo anticoncepcional, gente, eu falo tudo, né? Que são os contraceptivos, pílula, DIU, os injetáveis, os adesivos. O DIU, Mirena e os outros novinhos que tem por aí são hormonais, assim como a pílula, tá? O de cobre, ele é pior ainda, ele tem um índice abortivo muito maior, ok? De cobre é pior, é muito pior. Né? Mas o DIU Mirena é como a pílula, só que você fica ali com uma coisa que já tem hormônio para 5 anos, né? É absurdo o nível de tempo, a quantidade de hormônio e de tempo que aquela coisinha minúscula que fica dentro de você tem. Mas vamos lá. Nayara, então, os contraceptivos artificiais são abortivos? São abortivos, sim. E é aqui que eu uno o nosso início da live do Rei Herodes dos tempos atuais com a contracepção. Lembra do Rei Herodes? Então, hoje, fica na live, viu, Mari? Já coloquei, não tem problema, é só tirar, querida. Só tirar, isso é coisa rápida. Você marca o médico amanhã, até sexta-feira já tirou. Tem várias alunas que tiram, várias. Fica aqui. Nunca mais colocarei, não. Vou tirar, em nome de Jesus, você vai tirar. Então, aqui que a gente pega o Rei Herodes, que mata criancinhas, com a contracepção. Né? Todos esses contraceptivos são altamente
já tirou, louvado seja Deus, que bom, que bênção. Fiquei até mais leve agora. Vamos lá. Eles têm um potencial abortivo. E eu não vou deixar isso solto para vocês, não. Eu quero que vocês anotem. Pega lá, papel e caneta. Quem for acompanhar pelo YouTube ou depois quiser reassistir, pode até dar pause para pegar o papel e caneta e anotar, tá? Por que eu quero que vocês anotem? Porque eu quero que vocês fiquem espertos. Minhas alunas tem que ter intelectual, né? Não dá para você entrar numa briga, querer convencer uma amiga, querer falar com o seu pároco, né? Querer falar com alguém, se você não tem fundamento. Não, eu não tomo porque a igreja não deixa. Não, não é só isso. É mais, entende? Eu não tomo porque eu não sou burra, eu não tomo porque eu tenho entendimento do meu corpo, eu não tomo porque eu sei o mal que faz com a nossa saúde. Você que toma, você, querida, você que está no estágio lastimável, né? A gente precisa virar o jogo, entende? Virar. Porque a mulherada que vive essa realidade, e me desculpa se tem alguém aqui assim, né? Eu não estou te julgando, eu estou te sacudindo para você vir para o nosso lado, né? É que você ainda não teve encontro com essa realidade, né? Você não faz ideia do que você está fazendo com a sua vida. Então, vamos lá. Vocês precisam ser inteligentes, vocês precisam saber defender, né, a posição de vocês e a fé de vocês. Então, vamos lá. Nayara, como funcionam os contraceptivos artificiais? Os contraceptivos artificiais todos funcionam de 3 maneiras. Eles têm 3 mecanismos de ação. Ou seja, você toma lá aquela sua pílulazinha por dia, ou tá com o DIU lá por dentro, né? Ou toma injeção a cada 3 meses. O que você faz com o seu corpo? Como, né? Você pensa assim, gente, como que um comprimidinho tão pequeno evita uma gestação? Né? A gente não para nem para pensar nisso, né? A gente só toma. Só toma. Eu sei que quando eu tomava, só tomava, né? Nunca pensei como que isso age. Aqui a gente vai saber isso, como que isso age. Você toma aquela dose de hormônio por dia, ou você toma a cada 3 meses, ou você usa lá, fica a cada 5 anos, né? O que acontece? Vocês tomam doses hormonais ali, pingadas, onde o seu corpo entende que os hormônios estão vindo de fora, então você não precisa produzir hormônio natural. Por isso que a gente fala que a mulher fica num estado de menopausa antecipada, porque ela não produz sua progesterona, ela não produz seu estrogênio, porque o organismo entende que os hormônios estão chegando, então ele não vai produzir, porque já tem hormônio, né, mais do que suficiente no seu corpo, ok? E o que essas doses elevadas de hormônio fazem? Então, primeiro mecanismo de ação, enrijecer o muco cervical. O que é muco cervical, Nayara? Muco cervical é o que a gente mais vai trabalhar no método de ovulação Billings. Ele é produzido na sua cervix, né, na entrada do útero, numas criptas assim, e é ele que te dá a lubrificação, é nele que os espermatozoides vivem e conseguem nadar para haver a fecundação, tá ok? Então, o anticoncepcional, ele enrijece ali, aquele muco. Então, você vai tomando, com o passar dos anos, ele vai ficando enrijecido. Para quê? Para dificultar que os espermatozoides consigam nadar, para dificultar até mesmo que os espermatozoides consigam penetrar, né, internamente no seu útero. Então, esse é um mecanismo. Só que esse é um mecanismo passível de falha. Por quê? Vez ou outra, o espermatozoide pode conseguir chegar, né? Se você está começando a tomar anticoncepcional agora, de repente seu muco vai demorar até enrijecer. Se você é muito jovem, tem uma produção de muco muito boa, isso vai demorar um pouquinho também para acontecer. Então, ele tem um segundo mecanismo de ação. Então, anota lá. Esses mecanismos, gente, eles ainda não são abortivos, né? Porque se o espermatozoide morre antes de penetrar, não tem aborto, né? Só há aborto quando espermatozoide e óvulo já se encontraram. Antes disso, não.
tem um espermatozoide que não fecundou nenhum óvulo. Então, não é abortivo de jeito nenhum ainda. Segundo mecanismo, que eu falei para anotar, impede a ovulação. Então, o anticoncepcional, ele vai elevar a sua progesterona e não vai deixar o estrogênio subir, porque quando o estrogênio sobe, que a gente ovula. Então, por isso que a mulherada fica em estado de menopausa e não tem a variação hormonal, não tem o aumento da libido, não tem esse humor mais leve de uma mulher que está ovulando. Né? A mulherada que ovula aí, né, como eu, a gente que está aí saudável, fértil, em vida fértil, você nota o período da ovulação, né? Você se sente bonita, você está mais feliz, né? Você tá mais chegada no teu marido, ele está mais cheiroso. A gente percebe isso. E é muito bom, né, que tenhamos esse período mais leve, né, a cada tempo. Então, a pílula, ela vai tentar, todos eles, tá, gente? Todos os contraceptivos, ele vai tentar impedir a sua ovulação, vai tentar fazer com que seu corpo não ovule, ok? Se você não ovular, não tem como engravidar, ok? Tanto que algumas mulheres, né, que não conseguem engravidar, algumas não ovulam mais ou ovulam espaçadamente e fazem tratamento para ovular, ok? Então, para engravidar, eu preciso liberar o óvulo e o anticoncepcional tenta impedir essa ovulação. Então, gente, antes, esses dois mecanismos não são abortivos. Só que a indústria, né, pessoal aí que estuda os contraceptivos, cria, viu que esses dois mecanismos, eles são muito falhos. Porque, vez ou outra, a mulher pode ovular, que é o que acontece com o DIU, que é o que acontece com quem toma pílula. Eu tenho um monte de prima que engravidou grávida, né? Acho que eu tenho 3 que engravidou grávida, que engravidou tomando anticoncepcional. Acho que eu tenho 3 primas que engravidaram. Minha família não é de caminhada, tá, gente? Quase ninguém. Não tem problema nenhum, mas eu tô relatando, né? Porque são casos próximos de mim, de mulheres que engravidaram tomando pílula. Ah, esqueci um dia e engravidei, né? Por quê? Ou não esqueci nem um dia e engravidei. Por quê? Porque o anticoncepcional não conseguiu, né, esses 3 mecanismos. E, vez ou outra, ele não consegue impedir a ovulação. Vez ou outra, a mulher pode conseguir ovular, o estrogênio pode dar uma elevadinha e o óvulo ser liberado. Por quê? Porque é natural do corpo da mulher, gente, o corpo vai tentar fazer algo para o qual ele foi criado. Né? O seu estômago não foi criado aí para triturar o alimento? Né? Então, ele vai estar sempre ali buscando triturar alimento. A pessoa faz bariátrica para diminuir, mas ele continua, né? Foi criado para aquilo. Enfim, todos os órgãos têm aí a sua função. E qual é a função do ovário? Ovular, né? Do ovário, enfim, ovular, né? Qual é a função do organismo lá, da mulher, do útero, né? Gestar. Enfim, é a função do nosso corpo, do nosso aparelho reprodutor. Nosso corpo vai buscar a ovulação, né? Ele funciona dessa maneira. Então, com o tempo, os cientistas viram que esses 2 mecanismos eram muito falhos. Então, vai se encaixando as doses de hormônio até que eles consigam um terceiro mecanismo. E esse mecanismo é o terceiro porque ele é o último mesmo, assim, tipo, se os 2 mecanismos de cima falharem, a gente precisa garantir que essa mulher não vai engravidar. Por quê, gente? Qual é a função do anticoncepcional hoje na sociedade? Impedir a gestação, impedir que uma nova vida venha ao mundo, né? Impedir que um casal engravide. Então, os cientistas querem que isso seja eficaz, eles não querem se queimar, a gente vai vender um produto, né, que falha. Por que o DIU vende tanto? Porque é uma coisa que a mulher não precisa nem lembrar de tomar todo dia. Ela precisa colocar e fica 5 anos. Você vê como a mulherada tá preguiçosa, né, gente? Sociedade preguiçosa, né? A pessoa não quer nem manter o trabalho de 3 em 3 meses, não quer nem tomar. Ela quer ficar 5 anos. Quer nem lembrar que isso existe, gravidez, sabe? É isso. Está uma coisa assim abominável. Então, vamos lá. Terceiro mecanismo de ação.
Deixa eu ver aqui o tempo, gente. Ainda falta tempinho. Terceiro mecanismo de ação. Ele não permite que o endométrio seja bem formado. O terceiro mecanismo de ação não permite que o endométrio seja bem formado. O que é isso? Só um minuto que eu estou anotando um negócio aqui que eu quero falar com vocês no final, que eu lembrei agora, senão eu esqueço. Foi. O endométrio é a parede do útero. Então, pensa que minha mão é um útero, né? E aqui, na parede intrauterina, é formado o endométrio. Endométrio é aquele sangue que a gente libera na menstruação. Então, o terceiro mecanismo do contraceptivo é agir ali naquele endométrio. O que ele faz? Ele não permite que o seu sangue que forme aqui seja suficiente para acomodar, né, um bebezinho, para acomodar aquela união de espermatozoide e óvulo, aquele embrião, né, que já foi lá fecundado. Então, veja, a gente, né, você tem relação no período fértil, espermatozoide e óvulo se encontraram lá nas trompas, pum, houve a união, houve um milagre chamado vida. Deus deu o sopro da vida ali. Deus sonhou com aquela criança já tem características genéticas, é comprovadamente, né? Há muitos anos. Já eu esqueço o nome dele, que descobriu a síndrome de Down, ele foi o primeiro cientista, que nem é católico, que descobriu que assim que espermatozoide e óvulo se encontram, já tem todas as características genéticas de um ser humano adulto. Então, ali ele já defende a vida desde a concepção. O que é a concepção? Já é esse encontro. Por quê? Porque ali a gente já tem cor do cabelo, cor do olho, cor da pele, tudo. Se a gente já tem tudo, a gente já tem um futuro ser humano, né? Já tem uma alma. Deus já colocou uma alma ali, porque já é uma pessoa. Então, foi lá, né? Você toma pílula, você tem o DIU, mas mesmo assim, você teve relação perto da ovulação, houve a concepção, e quando esse zigoto, quando essa união de espermatozoide e óvulo chegou no útero, ele demora uns 6 dias para chegar no útero, né, em média, ele tenta implantar ali naquela nossa camada de sangue, que tem que estar saudável. O que é estar saudável? Ela está gordinha, né, para conseguir manter o oxigênio, até formar a bolsa, as outras coisas ali que vão sustentar o bebê quando começar a crescer. Mas no início o bebê fica ali, né? Aquelas células ficam ali, né? O bebezinho fica ali, tentando implantar no seu útero, se alimentar daquele sangue, pegar o oxigênio da mãe, tudo ali. E quando esse endométrio está fininho, ele não consegue implantar. Ele morre. Acontece um aborto oculto. A gente não chama nem de aborto espontâneo, porque aborto espontâneo, geralmente o casal consegue saber que engravidou. A gravidez já evoluiu um pouquinho, você já fez o teste, já percebeu, já sentiu o atraso, né? E aí, vai lá, um aborto espontâneo, perdeu o bebê, né? Aqui, nesse mecanismo anticoncepcional, é aqui que o aborto acontece. Quando o embrião não consegue implantar na parede uterina, ele morre. Mas espermatozoide e óvulo já se encontraram, já estão unidos, já tem uma vida ali. Eu não vou sentir nada. Não, você não vai sentir nada. Por quê? Porque ainda não implantou, ainda não houve anidação, né? Ainda não nidou. Não tem aquele sangramentozinho que a gente tem? Se você perceber, sempre no início da gestação, eu sempre percebo nas minhas gestações, sempre tive. Já tive sangramento pouco e já tive um sangramento aumentado, né? No meu último filho, eu achei que eu ia até perder o bebê, eu ia, né? Ainda não sabia, estava grávida, mas já tinha 95% de certeza, né? Achava que estava, e o sangramento foi aumentando,
né? Falei com meu esposo assim, olha, se até amanhã continuar com sangramento, a gente vai ao médico, porque se eu estiver grávida, eu estou perdendo. E nesse dia seguinte, o sangue parou. Né? É o quê? É o sangramento de nidação. Ele pode ser pouquinho, ele pode ser um pouquinho maior, não pode ser muito. Né? Se for muito, vai no médico, você já está perdendo o bebê. Né? Mas é o quê? É um nenenzinho ali, o embrião, que está escavando a parede uterina ali, aquele sangue mesmo, para implantar, para nidar. Né? Ele vai ficar ali para dali ele sobreviver, crescer a bolsa e tudo que um bebê precisa para se desenvolver. Então, por isso que a gente sangra. Às vezes um pouquinho, às vezes mais um pouquinho, porque ele vai ali cavando, né? Ele vai implantando naquele sangue que, se ele não consegue implantar, aquele sangue desce em forma de menstruação. Mas se ele conseguir, aquele sangue vai ser o alimento dele. Percebe? Então, olha que triste. Esse bebê chegou ali, não tinha alimento suficiente, ele não conseguiu lidar, não conseguiu implantar, vai morrer. E você não vai perceber, porque você simplesmente vai menstruar. Só isso. Como eu tenho muitas alunas, né, e algumas querem engravidar, muitas delas me falam, já tem teste de farmácia em casa, né, e eu já tive vários relatos de mulheres que falaram, Nai, eu fiz o teste 2 dias antes da data da minha menstruação para saber se eu tinha engravidado, porque a gente teve relação e deu positivo, né, e minha menstruação atrasou 3 dias e desceu. Ou seja, possivelmente eu engravidei, perdi e nem cheguei a perceber, porque a menstruação atrasou só um pouquinho e logo depois eu perdi. Então, assim, nesses relatos, não são só esses, né? Os médicos também nos falam e explicam que não dá para saber, né? Nem se a gente tivesse ali um coletor menstrual para estudar todo aquele sangue, né? Seria quase impossível descobrir que ali tem um embrião. Ele se perde, ele morre e se perde naquele fluxo de sangue. Deu para entender como que os contraceptivos são abortivos? Eu tenho 3 filhos, tá, gente? Até o momento eu tenho 3 filhos. Como que eles são abortivos? Como que é triste isso? Nayara, eu sou católica, eu tomava pílula até aqui, né? Posso ter cometido aborto, o que que eu faço? Você vai na igreja amanhã, você se confessa com o padre, você para de tomar, né? Que hoje você tomou esse conhecimento dessa possibilidade de aborto. Anticoncepcional também vai contra a lei de Deus. Eu não vou falar sobre isso hoje, mas pretendo fazer uma live para esclarecer isso para vocês. Vocês também, gente, não precisam carregar culpa, sabe? Às vezes eu recebo muitos depoimentos, né, de mulheres que descobriram e que ficaram, né, imensamente tristes e com medo, se cometeu aborto. Gente, olha, Deus vai te cobrar daquilo que você tem conhecimento. Se você está tomando conhecimento disso hoje, você precisa mudar a sua vida de hoje em diante. Né? Você pode fazer atos de reparação do seu pecado anterior? Pode, mas não é para ficar se cobrando. Você não sabia. E veja, não é porque você tomou pílula há 10 anos que aconteceu um aborto oculto. Pode não ter acontecido nenhum, para a glória de Deus. Tomara que não, né? Existe a possibilidade de abortar? Existe. É todo casal que toma que vai cometer um aborto oculto? Não, não dá para saber, né? E conseguir uma gestação, gente, não é algo tão fácil assim, né? A gente acha que se a gente parar a pílula hoje, amanhã tá grávida. A gente acha que engravida no cheiro, né? Tem esses ditados aí ruins na sociedade que ronda, que isso tudo é para quê? Para nos colocar medo de engravidar, medo de ter filho, né? Medo de viver o que é próprio da vida matrimonial. Então, assim, não é para você sair dessa live triste, chorar. Não, não é isso. Não é isso que eu quero. Não quero esse movimento. Eu quero um movimento de, pronto,
descobri e não volto mais atrás. Amanhã eu vou procurar um padre, vou me confessar, vida nova, vida que segue, né? Vou aprender o método, vou ter filho, vou valorizar meu casamento. É isso que eu quero. Não é para ficar amargurada, não, não. Né? O que passou, passou. O que eu não sabia, eu nem pequei. E vamos lá. Amém? Vamos lá. Eu quero contar uma história para vocês, que eu falei que eu anotei aqui, né? Que é engraçada, antes da gente dar o tempo aí de finalizar a live. Gente, eu contei aqui no Instagram, mas muita gente não tinha chego ainda no meu perfil, né? Mas eu contei um pouquinho para vocês que eu estava contando aqui do período da ovulação, que eu amo falar sobre esse período, que é muito bom a mulher saber que existe, né, essa potência dentro dela, essa variação hormonal, e que isso é esplêndido, né? Tudo que Deus criou é lindo, é belo. Hoje eu dava com meus filhos a Gênesis lá, a criação, né? E lembrei que tudo que Deus criou, Deus viu que era bom, né? E Deus criou Eva e Deus viu que era bom, o homem, Deus viu que era bom. Então, a nossa fertilidade foi criada por Deus. Olhe para a sua fertilidade assim. Enfim, aí eu estava lá no Hortifruti, que nem é no meu bairro, é no bairro da minha mãe. Aí, quando eu estou chegando no caixa, aí eu estou ouvindo a mulherada, né? Ela tinha duas as que trabalhavam no caixa. Ai, mas eu tô tão gorda. Ai, não consigo emagrecer. Aí tô eu esperando na fila, né? Ai, Jesus, essas mulheradas falando disso, né? Não queria nem tocar no assunto. Aí, quando eu fui chegando, ela falou: menina, mas por quê? Faz dieta, não sei o quê. Não, tu não sabe, eu tô cheia de cisto. Aí a outra, é mesmo? Tô cheia de cisto, isso me dá, eu não sei de onde ela tirou isso, né? Mas ela falou que o cisto dá muita fome, gera ansiedade nela e que a médica mandou ela parar a pílula. A médica mandou eu parar, ela falou que estava usando o preservativo, que ela não pode botar nem dia, que o médico proibiu. Aí eu falei: ai, Jesus, não quero falar nada, né? Finge que não sou eu, quase que eu botei um óculos para me disfarçar, porque, ai, não tô afim, sabe, né? Assim, não dá. Aí eu falei: não vou falar nada. Isso passando as minhas compras. Eu falei: não vou falar, não quero discutir, não quero defender, né? Não tava afim, sabe, gente? Era um sábado e tal. Aí, quando eu tô lá embrulhando meus frutos, meu negócio, aí a de trás fala: menina, é mesmo, que tu não sabe. E eu, que voltei a tomar injeção e sou ligada. Ai, eu não aguentei, gente. Não aguentei. Eu virei assim, com aquela cara de pavor para trás, que era de trás. Eu falei: você fez ligadura e toma injeção? Ela falou: sou ligada há anos. Uma mulher nova, tem nem 40 anos. Sou ligada há anos e eu tomo. Eu mesmo, com uma cara assim de pavor. Falei: mas você toma por quê? Ué, para não menstruar, naturalmente assim. Eu falei: você toma simplesmente para não menstruar, para não... Por quê? Ah, não, menstruação é muito desconfortável. Ai, eu fico com cólica, para trabalhar é ruim. Aí eu falei: você toma uma injeção a cada 3 meses, você ferra a sua saúde, você corre vários riscos de ter doença, porque você não aguenta menstruar. Aí ela olhou para mim e ficou toda sem graça, ela nem falou. Aí eu brinquei, né? Quando eu falei: eu estava ouvindo vocês, mas nem queria me meter, porque eu trabalho com isso, eu falo sobre isso, né? Aí eu falei para ela: olha, você não faz ideia do mal que isso faz para o teu corpo. Aí ela se interessou, foi super gentil comigo, quis saber, eu expliquei, né? Falei para ela, de fato, falei: mulher, para de tomar pílula, né? Usa a tua razão. Se o teu medo é engravidar, você não vai engravidar, você já fez a ligadura, que é pecado grave para quem é católico. Eu jamais defender ligadura, nunca faça isso, né? Ligadura é algo terrível, né? Esterilização, Deus o livre, né? Nunca. Ligadura jamais. Nada que nos esterilize, nunca, né? Mas, enfim, onde eu quero chegar com vocês? Olha o nível em que a sociedade está. Olha como a contracepção foi implantada na nossa sociedade de maneira tão enraizada que ela já faz parte.
A mulher hoje, ela quer colocar o DIU, ela quer tomar pílula, quer tomar um injetável, sei lá, porque já faz parte dela. Porque ela não quer menstruar. Tem ideia disso? Né? Eu sempre falo isso aqui. Uma mulher que não aguenta um fluxo menstrual, uma mulher saudável, gente, não é, né, para quem tem muito excesso de dor, excesso de sangramento. Uma mulher que não aguenta 2 diazinhos de menstruação e uma cólica, vai aguentar o que na vida? Percebe? Toma um Buscofem, toma um remédio para dor, toma, normal. São só 2 dias. Né? Que sociedade fraca que foi formada, tanto homem quanto mulher. Foge da dor e busca o prazer, feito um bebê de 2 anos, de meses, né? Feito o meu bebê de 10 meses. Bebê de 10 meses só faz isso, foge da dor e busca o prazer. Hoje os adultos querem viver assim, fujo da dor, 2 dias de desconforto por mês, né? Porque ninguém fica com mais de 2 dias de cólica. Ferro minha saúde por nada. A gente fala sério, né? Assim, não dá. Não dá. Parei aqui. Parei porque não dá. Gente, ó, vamos lá. Deu para entender tudo? Não dá tempo de tirar dúvida, porque já bateu 10 horas. Eu vou abrir uma caixinha. Você manda a sua dúvida lá, que eu te respondo lá na caixinha do Instagram. Tirem um print meu, me marca, tá? É importante. Vou dar um sorrisinho. Tiraram? Tira o print, me marca que eu reposto você. Eu estou, Elisângela, ainda amamento meu bebê, sim. Inclusive, antes da live, eu estou sempre com ele no quarto amamentando e botando para dormir. Depois eu venho para cá. Lembra disso, quando der 8h30, tenha certeza, estou no meu quarto com o bebê no peito, dando mamar, já pronta, né? Para depois vir para a live para vocês. É a vida, gente, vida de mãe, né? Tire o print e me marca. É uma forma de evangelizar alguém da sua família, alguém da sua paróquia, né? Tem muitas pessoas que não têm esse conhecimento. Ó, meu esposo falou, ele vai abrir lá o grupo do WhatsApp, né? E vocês, assim que acabar a live, a gente vai abrir, e vocês mandem lá o que vocês acharam da live, se vocês já sabiam, né, que os anticoncepcionais eram abortivos, o que essa live acrescentou na sua vida, enfim, dá o teu testemunho lá, vai ficar aberto o grupo hoje à noite, né? Amanhã a gente já fecha, tá? Eu vejo vocês amanhã. Qual vai ser o tema amanhã? Amanhã nós vamos falar sobre fertilidade feminina. Hoje não falei nada sobre isso. Então, amanhã você vai aprender o funcionamento do seu corpo, tá? Elaine, participa amanhã. Amanhã eu respondo um pouquinho melhor a sua pergunta. E na quarta, eu vou abrir para pergunta, tá bom? Então, assiste amanhã. Se sua dúvida se manter amanhã, você vem na quarta. De qualquer maneira, você tem que estar aqui esses 3 dias, né? E aí, na quarta, eu vou abrir nos 30 minutos finais para conversar com quem estiver aqui e para tirar a dúvida de vocês, tá bom? Espero que tenham gostado. Deus abençoe. Obrigada por estar comigo aqui até às 10 da noite nessa live e ajuda a evangelizar. Envia a live, me marca e vamos falar tudo isso que essa mulherada precisa ouvir e saber. Amém? Gente, um beijo. Fiquem com Deus. Santa noite a todas.